Irmãos, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de, como igreja, reunirmos debaixo de teu nome e por termos tua palavra aberta a nós. O que nós pedimos é que tenhas misericórdia, primeiramente de mim que falo e posteriormente dos meus irmãos que ouvirão. O que nós precisamos é que o Senhor fale. Fale a nós, Senhor. Revela mais da tua salvação gloriosa e da tua pessoa bendita. Precisamos de ti. Que nenhum irmão ou irmã esteja aqui com a mente dispersa, mas todos nós estejamos com os nossos olhos fitos em ti, com as nossas mentes cativas à obediência de Cristo. Precisamos de ti, Senhor. Abençoa-nos esta noite. Amém. Irmãos, como todos nós sabemos, nós temos estudado a questão da salvação e temos dito que a salvação pertence ao Senhor, do início ao fim, por graça, sem nenhum mérito nosso, sem nenhuma participação nossa. O Senhor nos salva única e exclusivamente por sua graça, por sua predeterminação antes dos tempos eternos. Este versículo, e o foco aqui no versículo 30, na aplicação primeira aqui, para introduzir o que vamos falar hoje, diz que aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Os irmãos do passado diziam que este versículo é a corrente de ouro da graça de Deus. Cada palavra é como um elo da corrente. Predestinou, justificou, chamou, justificou e glorificou. Elos inquebráveis. As mesmíssimas pessoas que o Pai predestinou foram chamadas no tempo. As mesmíssimas pessoas chamadas pela graça de Deus serão justificadas pela fé em Cristo Jesus. As mesmíssimas pessoas serão glorificadas. Impossível que um cristão verdadeiro perca a sua salvação, porque aquele a que o Pai elegeu na eternidade e chamou no tempo será salvo. Essa é a nossa esperança, a nossa grande alegria da salvação que nós possuímos, irmãos. Não podemos perdê-la. Estamos bem seguros na mão de Cristo Jesus. Aquelas mãos que foram chagadas com aqueles pregos seguram suas ovelhas sem permitir que elas se percam nunca, em hipótese alguma. Que grande Salvador nós temos, irmãos. Que grande esperança e que grande alegria nós possuímos. Nós pertencemos ao Senhor. Ele nos comprou por altíssimo preço. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele quem os justifica. Impossível, irmão, que escapemos, se realmente fomos salvos, das mãos do Senhor. O tema da minha mensagem hoje, irmãos, é o amor daquele que chama eficazmente. O amor daquele que chama eficazmente. O chamado do Senhor é eficaz, irmãos. Nós precisamos, em primeiro lugar, definir o que é chamar eficazmente. Essa doutrina da graça irresistível de Deus, do chamado eficaz de Deus.
esse chamado eficaz, o que significa dizer que Deus chama seu povo eficazmente? Significa dizer que aqueles a quem Deus colocou o seu coração e deseja salvar não poderão resistir ao chamado do Senhor por muito tempo. Pode ser que sejam como o apóstolo Paulo, que por algum tempo recalcitrou contra os aguilhões do Senhor. Mas quando a luz do Senhor raiou sobre aquele homem no caminho de Damasco, e ele ouviu aquela voz: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele tem que reconhecer que aquela luz que brilha sobre ele é o chamado do Senhor na sua vida. E o Senhor diz para ele: dura coisa, Paulo, Saulo, é recalcitrares contra os meus aguilhões. Você não é capaz de resistir ao meu chamado em sua vida. Você é meu. Nas palavras de Isaías, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Este é o chamado eficaz do Senhor. A pregação do Evangelho, se nós somos para Marcos, seus últimos versículos diz: pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, por um lado, nós temos um chamado à pregação universal. Nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Mas quem crê de fato? Então nós precisamos ir em Atos, capítulo 13, versículo 48, que diz: e foram salvos e creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Sim, em Marcos nós encontramos a palavra do Senhor dizer: pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Lá em Atos 13, 48 nós encontramos: e creram todos aqueles que estavam destinados à vida eterna. O que nós estamos querendo dizer, irmãos, é por que é que um dia você veio a crer no Evangelho? Por que é que um dia foi depositado fé no seu coração? Não é porque você é melhor que o seu vizinho, não é porque você é melhor do que aquela pessoa da sua família que não creu. É porque você foi destinado à vida eterna. O Pai colocou o seu coração. Esta é a doutrina da eleição e tem tudo a ver com o chamado eficaz de Deus. Eu sei, irmãos, que muitos alegam que esta doutrina da eleição é uma doutrina que traz divisão no povo de Deus, porque muitas pessoas não concordam com ela, mas nós não podemos ser honestos com a nossa consciência se nós não pregarmos essa doutrina que é bíblica. Deus, o Pai, escolheu um povo antes da fundação do mundo para fixar neles o seu amor e salvá-los. Por que é que este povo é salvo? Eles não têm nada que mereçam ser salvos. O poder do pecado habitava sobre esses corações, eles eram inimigos de Deus, mas Deus quis revelar o seu amor. Essa doutrina da eleição, longe de colocar orgulho no coração, esmaga o orgulho humano e diz: você não pode ser salvo por si mesmo. Você não pode, se o Pai não tiver uma firme determinação para com você, você não virá. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. O Pai dá aqueles que serão salvos ao seu Filho, Jesus Cristo. Bendito Senhor. Este é, irmãos, o chamado eficaz. Ele se manifesta eficazmente na vida dos eleitos de Deus. Enquanto a pregação do Evangelho pode ser feita para todos, somente aqueles que o Pai fixou o seu amor serão salvos e realmente chamados e virão. Com isso é que eu quero dizer chamado eficaz. É eficaz porque os eleitos virão. Virão. E se ele levantar a sua voz para chamar, ninguém poderá resistir ao seu chamado. Agindo eu, quem impedirá? Se eu, o Senhor, determinei, quem pode impedir? E é isso que nós lemos em Romanos 8.
Aos que predestinou, a estes chamou. Ele predestinou lá na eternidade. Chamou aqui no tempo. Estes serão justificados e serão glorificados. Se você é salvo, se você é cristão, eu e você, meu irmão, estaremos com Ele na glória. Louvado seja o Senhor. Que salvação possuímos nós. Porque se dependesse de nós, por isso nós temos dito vez após vez, a salvação pertence ao Senhor. Porque se ela dependesse de nós, nós há muito, com nossas provocações e pecados, teríamos perdido. Há muito nós teríamos abandonado. Mas a sua graça nos segura firme para que estejamos com Ele. A divisão da minha mensagem é a seguinte, no primeiro momento, como já fiz, demonstro o que é esta doutrina, o que é chamar eficazmente. Foi breve, mas penso ter sido claro. O chamado é universal, mas eficaz na vida daqueles que o Pai elegeu. Vamos ao Salmo 115, versículo 3, irmãos. Só para que fixemos bem esta doutrina em nossa mente. Diz assim, Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada, como lhe apraz. Então, irmãos, a salvação não depende dos homens, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus utilizar de sua misericórdia. É o que diz Romanos. Então, se o Pai, se Deus, que está no seu trono, quer algo, isto acontecerá. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Mas há homens que têm a audácia de dizer, são muito corajosos, de dizer que o homem pode resistir e dizer não a Deus se Deus quis salvar. Não, irmãos, não há quem possa resistir. Ele é soberano, irmãos. Isso é ser Deus. Isso é ser quem Ele é. E ainda bem que é assim, irmãos, porque nós temos estudado também a respeito da depravação do homem. Conforme Romanos 3, o homem não busca a Deus, o homem não quer a Deus. O homem é um inimigo de Deus. Então é Deus quem precisa querer salvá-lo. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso o seu nome será Jesus e Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, não falo isso. Você quer se orgulhar? Porque você... Não, isso não traz orgulho. É o contrário. Eu não sou capaz se Ele não tivesse sua boa determinação para comigo. Pecador, miserável, que nunca o buscou, nunca o amou. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Mais uma vez, Isaías 46, versículo 10, fixando esta doutrina da soberania de Deus, de que Ele faz o que quer, da maneira que quer e como quer. Isaías 46, versículo 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Tudo que é vontade do Senhor, Ele fará. Será que um pecador que Ele fixou o seu amor poderia conseguir resistir? Impossível. Bom, na segunda parte da mensagem, que é para a qual eu vou agora, nós analisaremos a doutrina na vida de um homem. O que fizemos agora foi identificar a doutrina. A doutrina que diz que aquele que Deus chama, que fixou o seu amor, virá até Ele e não poderá resistir. Será salvo e herdará a glória. Por causa da bondade, da graça e da misericórdia. A segunda parte
quero analisar com os irmãos Lázaro. Vamos a João capítulo 11. Veremos como Lázaro é uma figura exata do chamado eficaz de Cristo na vida de um pecador. Antes, irmãos, o texto base da mensagem é João 11, de 1 a 46. Mas seria muito cansativo ler os 46 versículos. Então sei que os irmãos conhecem a história, mas quero relembrar um pouco a história. Há uma família em Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Nesta casa, o Senhor passou grande parte do seu ministério, de seus 3 anos e meio. Ele ia com frequência àquela casa, era um lugar de descanso para o Senhor. Lá ele teve Marta o servindo, Maria aos seus pés, escutando o seu ensino. Então era uma família que o Senhor amava, que o Senhor visitava com frequência. Em João 11, Marta e Maria mandam um recado ao Senhor dizendo: aquele a quem amas está enfermo. O Senhor sabe que Lázaro está enfermo e que aquilo resultará em sua morte, mas ele não vai imediatamente, para que os discípulos dele pudessem ver a manifestação da sua glória, do seu poder e viessem a crer em quem ele era. Passam-se então um tempo e Jesus chega até Betânia. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já está morto há 4 dias. Está sepultado há 4 dias. Vem primeiro Marta, depois Maria ao seu encontro, dizendo: Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. O Senhor dá uma palavra dizendo que Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Logo depois vem Maria ao encontro do Senhor, e o Senhor diz: onde o sepultaram? Então mostram a ele onde está sepultado Lázaro. O Senhor se comove, chora. A multidão diz: vede quanto o amava. Então aí está o Senhor comovido, chorando. Ele diz: removam a pedra. Removem a pedra e ele diz: Lázaro, sai para fora. O que acontece é que Lázaro sai para fora. Este é o chamado eficaz do Senhor. Lázaro, sai para fora. Então Lázaro sai para fora. Depois que Lázaro sai para fora, o Senhor diz: desatai-o e deixai-o ir. Bom, esta é resumidamente os 46 versículos que aqui se encontram. Resumidamente. Agora o que faremos, irmãos? Focaremos a nossa atenção em alguns versículos destes 46, dessa história que eu resumi, para vermos o amor daquele que chama eficazmente. O amor do Senhor. Vamos notar alguns versos deste capítulo 11 e algumas expressões, primeiramente. No versículo 3 diz assim: está enfermo aquele a quem amas. No versículo 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. No versículo 11, isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro. No versículo 33, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Versículo 35, Jesus chorou. Versículo 36, vede quanto o amava. Aqui, irmãos, nós vemos as expressões do amor daquele que chama eficazmente. Vede quanto ele o amava. Está enfermo aquele a quem amas. Jesus chorou, comoveu-se. E é interessante, irmãos, porque o Senhor é soberano, sabe o fim desde o começo. Isso não o impede de comover-se.
isso não o impede de chorar. Bendito Senhor, que quer revelar seu amor ao seu povo. Vamos, irmãos, para o versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. De fato, irmãos, Lázaro estava enfermo e chegou a morrer, inclusive. Sua enfermidade era gravíssima. Mas eu quero trazer aos irmãos o que é que significa isso para nós. Para não lermos a Bíblia apenas como a história de Lázaro, mas como a nossa história. Entenda uma coisa, irmãos. Toda a humanidade está enferma pelo pecado. Só para que os irmãos entendam, não precisa nem abrir, fica em João 11 ainda, eu vou ler Romanos 8:3. Os bereanos podem abrir se quiserem. 8:3 diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Mas essa expressão aqui, estava enferma pela carne. Não que o problema fosse a lei, o problema é a enfermidade da carne, da natureza humana. Está enfermo aquele a quem amas. Toda a humanidade está enferma. Sua enfermidade é o pecado. Sua natureza é corrompida e contaminada. Esta é toda a enfermidade de toda a humanidade. Agora, se o versículo dissesse assim, está enfermo, isso seria um problema, irmãos, porque toda a humanidade está enferma. Mas o versículo diz, está enfermo aquele a quem amas. Então nós precisamos lembrar Romanos que diz, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. E eu sei que já contei essa história, mas eu não vejo maneira melhor de elucidar. Uma senhora, tinha problemas com esta questão do amor do Senhor para uns, para outros não. Como pode Deus amar a Jacó e não amar a Esaú? Como pode Deus amar Jacó e aborrecer-se de Esaú? E o verso lá em Romanos é tão taxativo que diz que antes que eles fizessem o bem ou o mal, Deus já havia amado Jacó para que o propósito da eleição permanecesse firme. É tão taxativo aquele versículo e a irmã dizia, poxa Spurgeon, eu tenho dificuldade com isso. Como pode Deus amar a Jacó? E Spurgeon respondeu, olha minha senhora, eu também tenho dificuldade com este versículo, mas a minha é a oposta. Como pode Deus amar a Jacó? Este é o coração correto, irmãos. Porque se Deus se aborrece tanto de Esaú quanto a Jacó, ele está correto. Porque não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos pecaram, todos se extraviaram. Mas está enfermo aquele a quem amas. A enfermidade é sem dúvida um problema. A natureza humana está corrompida com o pecado, mas o amor do Senhor pelo seu povo pode curar esta enfermidade do pecado. Certamente, irmãos, enquanto Lázaro estava enfermo, naquele mesmo momento havia um monte de gente enferma. Não é? Haveria um monte de gente enferma. Pode ser que até ali em Betânia houvesse outros enfermos. Certamente há um monte de homens enfermos pelo pecado. Certamente há, mas ele me amou, se compadeceu de mim e me salvou por graça. Isso quebra o orgulho, nos faz quebrantar e dizer, por que me amaste, Senhor? Quando Cristo bradava na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Nosso brado é diametralmente oposto, Deus meu, por que não me abandonas? Visto que eu sou um pecador miserável, ainda insiste comigo. Graças ao Senhor. Está enfermo aquele a quem amas. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus,
Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que nós podemos aprender deste versículo com respeito à salvação? A salvação é para a glória do Filho de Deus. Lázaro estava enfermo e morreria, mas aquilo seria para a glória de Deus. Quando Deus salva pecadores por sua graça, Ele o faz para a sua glória, para a sua honra. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Se nós, e é o que temos feito, dizemos que o homem não participa e que é toda do Senhor a salvação, toda a glória fica com Ele. Mas se nós dissemos, não, eu cooperei, eu quis, a diferença minha para aquela pessoa que não crê é que eu sim me arrependi. Eu sim tive fé. O que é mentira, porque a fé é dom de Deus. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então o Senhor precisa chamar e conceder fé, conceder arrependimento. Ou ignorais que é a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento, como diz em Romanos. Irmãos, estas doutrinas têm que nos preencher completamente, para que o orgulho seja completamente dissipado e toda a glória seja dada a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, toda a glória. Então a salvação é para dar glória a Deus. Sim, irmãos, isso em primeira instância é o motivo principal, glória a Deus, mas em segundo lugar, nós ficamos tão agradecidos, nós nos sentimos tão amados, nós nos sentimos tão queridos pelo Pai. Isso nos gera tanta gratidão, isso nos faz adorar ao Senhor. Vamos dar um salto aqui, irmãos, pular para o versículo 32. Diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Como pode, irmãos, o Senhor se comover por pecadores como nós e chorar por pecadores como nós? Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Senhor, já cheira mal. Esta é, sem dúvida, a vida sem Cristo. Fede, cheira mal, tem o odor do pecado, tudo aquilo que ofende as narinas de Deus. Assim é a vida do homem sem Cristo. Cheira mal. Já há 4 dias assim nós fomos encontrados, irmãos. Se fomos encontrados já pelo Senhor, foi assim que fomos encontrados, cheirando mal, mortos em pecados e delitos, blasfemos, insolentes, sujos, imundos. Nossas melhores obras não passavam de trapos da imundícia. Assim, irmãos, é que um homem é encontrado até ser salvo pelo Senhor. Neste estado, completamente corrompido, completamente depravado, completamente corrupto, sujo, fede, cheira mal, morto. Não abre esse túmulo, vai empestear com o odor, com o fedor disso. Não abre. Já são 4 dias, imagina um morto, 4 dias. Quem é que vai lá e abre um caixão para ver aquilo? O fedor que sobe daquilo? Esta é a comparação sobre quem nós éramos
as narinas do Deus que é 3 vezes santo. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai, vem para fora. Clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aqui nós estamos, irmãos, vendo exatamente a doutrina na vida de um homem. O chamado eficaz: Lázaro, vem para fora. Vamos observar aqui, uma página atrás, João capítulo 10, versículos 2 e 3. Diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Lázaro, vem para fora. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Você lembra, querido irmão, o dia em que o amado Senhor, que morreu na cruz por você, te chamou pelo seu nome e disse: vem para fora. Saia deste túmulo, saia desta morte e venha para a vida. Suas ovelhas ouvem a sua voz. O Senhor Jesus disse para os fariseus: vocês não me ouvem, não me seguem, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não serão enganadas, sempre ouvirão a voz do pastor e o seguirão. Lázaro, vem para fora. Agostinho diz: o seu grito de amor rompeu a minha surdez. Lázaro, vem para fora. A pergunta que eles fizeram no versículo 37, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? João 11:37. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Ele não só abre o ouvido, ele não só abre os olhos ao cego, como abre o ouvido aos surdos e dá vida aos que estão mortos. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Louvado seja o Senhor. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Um irmão comentando sobre este versículo, irmãos, falando sobre o poder do chamado e atração do Senhor, Steven Lawson, ele disse: se o Senhor não tivesse dito Lázaro, vem para fora, mas tivesse apenas dito vem para fora, todo aquele cemitério, todo aquele sepulcro, todos os mortos viriam para fora. Não haveria um que ficaria. Tal é o poder do chamado do Senhor. Mas ele disse: Lázaro, vem para fora. Este é o chamado eficaz. Não que o Senhor não tenha poder para salvar a todos, mas é que seu chamado é eficaz e é efetivo na vida daqueles que Ele chama e conhece pelo nome. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Agora, irmãos, você imagina que diante desta situação, o Senhor disse que iria para lá para que a sua glória fosse manifesta. Para que Ele agradece ao Pai, dizendo: Pai, eu te agradeço, tu sempre me ouves, mas esta oportunidade é para que eles creiam. E Ele chega lá e fala: Lázaro, sai para fora, vem para fora. E Lázaro fala: não, eu não quero. É isso que os homens acham que são capazes de fazer com relação ao chamado do Senhor. Não é, irmãos.
E graças a Deus não é assim. Eu não pude resistir e ninguém pode resistir ao doce chamado de amor do Senhor. Ninguém pode. Você pode recalcitrar contra os aguilhões, mas você vai ter que se render se o Senhor te quer, se o Senhor te chama, se o Senhor está insistindo. Ah, que amor persistente. Ah, que amor que vai até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Este é o amor do Senhor, o amor daquele que chama eficazmente. Vamos lá, continuando. Versículo 44. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Bom, nós estamos vendo um morto há 4 dias que fedia, saindo todo enfaixado para fora. E o Senhor dizendo: desatai-o, deixai-o ir. A obra do Senhor é completa, irmãos. Ele não traz mortos em pecados e delitos e os deixa como ele está. Isso é impossível. Ele tem que desatar. Ele tem que desatar para que esses possam ir. Esta obra de desatar do Senhor é um processo que nós chamamos de santificação. Ele vai desatando para que as pessoas sigam e corram a carreira que lhes está proposta. Corram a carreira que lhes está proposta. Não apenas um chamado para vir para fora, mas um completo desatamento, completo. Aquele que começou a boa obra, a completará até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que ele começa, ele termina. Ele não chama e fala: agora se vira. Ele chama e desata. E fala: deixe ir. Irmãos, eu quero concluir uma terceira parte com uma palavra de encorajamento aos irmãos. Espero que eu tenha conseguido deixar clara a doutrina do chamado eficaz do Senhor. Mas eu quero encorajar os irmãos agora com uma coisa. Quando eu estudava estes textos, eu até tinha conversado com o irmão Bruno anteriormente, e eu sabia que queria falar sobre o chamado eficaz do Senhor, sobre a graça irresistível do Senhor, mas eu estava em dúvida se utilizaria Mateus, Levi, se eu utilizaria Zaqueu ou se eu utilizaria Lázaro. Mas uma coisa me fez utilizar esta passagem de Lázaro, e é o versículo 3 do verso 11. Enquanto eu lia, foi isso que me chamou a atenção. Está enfermo aquele a quem amas. Este versículo saltou com força aos meus olhos e encheu meu coração. Como uma palavra de encorajamento aos irmãos que aqui estão, que muitas vezes ainda têm dúvidas sobre o amor do Senhor em sua vida. Tem dúvidas se o Senhor de fato tem alguma coisa com você, se o Senhor de fato te ama, e você tem dúvida da sua salvação por causa das suas constantes enfermidades. Enfermidades do amor, enfermidade do pecado. Você não ama o Senhor como deveria amar, você ainda peca. Claro que você peca, você é um pecador. Mas essa é uma grande luta que o cristão tem. Poxa, será que o Senhor me ama? Olha como eu vivo. Olha como eu vivo, olha como tem estado a minha vida. Caindo, cambaleando. Está enfermo aquele a quem amas. Não é um problema para o amor do Senhor as enfermidades dos homens. Um puritano chamado Richard Sibbes diz que há mais misericórdia em Deus e Cristo Jesus do que há pecado em nós.
Não porque os nossos pecados sejam poucos, mas porque sua misericórdia e seu amor é infinito. Há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. Não duvide do amor do Senhor por você, por causa das tuas enfermidades, por causa dos teus pecados. Mas eu preciso ser equilibrado, irmãos. Eu preciso ser equilibrado com isso aos irmãos. Eu não estou aqui dizendo de uma graça barata, que você vive do jeito que quer. Não. Eu estou dizendo daquele cristão verdadeiro, genuíno, que se encontra neste momento sem forças. Ele se encontra fraco. Ele não consegue orar, ele não consegue ler a Bíblia. Ele cai naquele pecado, mas ele ainda lamenta. Sua consciência ainda o lembra quem ele é. Ele sabe que é cristão. Ele sabe que pertence ao Senhor. Sua consciência continua com aquele aguilhão, o Espírito Santo, o fiel consolador, o fiel paracleto do cristão. Continua dando assistência, falando. Quando ele se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirá por detrás de mim uma voz que diz: este é o caminho, andai por ele. Este Espírito Santo que faz isso constantemente. Se você está com esta enfermidade, mas ainda tem este Espírito Santo tentando te convencer e o convencerá, não duvide do amor do Senhor. Ele ama, mesmo que você esteja enfermo. Está enfermo aquele a quem amas. Mais uma palavra de encorajamento e eu já vou terminar, irmãos. Você ainda nas suas dúvidas, sobre o amor do Senhor, porque você está vivendo longe do Senhor. Você fala, será que Ele pode se compadecer de mim? Então nós vamos ao versículo 35 desta passagem, que diz, Jesus chorou. Jesus chorou por Lázaro. Ele se compadece do seu povo. Mas não seria essa uma visão muito tacanha do Senhor? Jesus chorou e Ele se compadece do seu povo. Porque seu amor pelo seu povo é assim. Ele se compadece, ele se inflama, se comove e faz todo o que for possível para trazer de volta aquele que é seu. Se encontra numa situação de desvio. Então ele chora e o versículo 36 diz, então disseram os judeus, vede quanto o amava. Vamos a Hebreus capítulo 4 e eu já vou terminando. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Você está caído, você está fraco, você acha que o Senhor não te ama mais, você acha que não tem parte com o Senhor. Então, Hebreus 4,14 diz, tendo pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Minha palavra de encorajamento aos irmãos é: o Senhor se compadece. A graça em seu trono, a misericórdia em seu trono. Achegue-se, confie na misericórdia do Senhor. Ele se compadece. A verdade, meus irmãos, é que Ele não só se compadece. Este mesmo livro de Hebreus diz que Ele vive para interceder pelos seus. Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que acontece, irmãos?
Pedro nega o Senhor. Pedro chama o Senhor de maldito. Ele pragueja contra o Senhor. Mas o Senhor rogou por ele para que a fé dele não desfalecesse. Satanás revirou Pedro de cabeça para baixo, mas ele permaneceu porque havia a intercessão do Senhor sobre ele. E o Senhor vive para interceder pelos seus. Você pode não ouvir, pode não ver, mas aquele que morreu na cruz está no céu intercedendo por nós. Será que o Pai não ouvirá suas intercessões? Se a oração dos justos pode muito em seus efeitos, que dirá a oração do justo com J maiúsculo? Aquele que intercede e segura suas ovelhas nas mãos. Confie na graça do Senhor, mas cumpra a sua parte, sua responsabilidade. Achegue-se ao trono da graça. Não fuja do trono da graça. Encontre misericórdia lá. Pare de fugir do Senhor. Vá até Ele, confiadamente. Pare de fugir dele. Ainda neste livro de Hebreus 12, versículo 1 a 3. Falo agora uma palavra de encorajamento àqueles que têm os pecados, que estão atando, coisas com que têm lutado, mas não conseguem se desvencilhar. Coisas que você sabe que têm ofendido ao Senhor. Você se sente mal por elas, mas tem estado tão fraco. Não consegue evitar. Cai vez após vez. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, não vos canseis, desmaiando em vossa alma. Irmão, como é que este versículo me ajuda a vencer os pecados que estão me atando e caindo? Se ele diz aqui, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Bom, tudo bem, eu não consigo fazer isso. Eu quero me desembaraçar. Eu quero lembrar a vocês, irmãos, que quando Lázaro saiu para fora, o Senhor Jesus o desatou. E nós lemos agora em Hebreus 4, que nós devemos se aproximar do trono da graça. Você está atado pelos pecados? Você está com dificuldade? Se dobre. Reconheça isso e peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajude. Me desata como desataste a Lázaro, para que eu prossiga, para que eu corra com perseverança a carreira que me está proposta. Como você vai fazer isso? Olhando para a sua própria alma? Não. Você vai desmaiar. Você vai se cansar. Olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé. Autor e consumador. Ele inicia, ele consuma. E ele bradou na cruz do Calvário: está consumado. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor tenha falado esta noite aos nossos corações. Deixo agora aberto aos irmãos que desejem orar ou compartilhar algo. Se confie ao Senhor, irmãos. Ele chama eficazmente. E por sua graça Ele pode restaurar. Os irmãos fiquem à vontade.